debate eleitoral. Nós estamos aqui com os candidatos a prefeito de Linhares, a deputada Eliana Dadalto, do PTC, Rodrigo Paneto, do PPS, do Erino Zanon, do PMDB, e doutor Cardia, do PSD, e o professor João Luiz. Eu quero fazer um agradecimento aqui aos advogados que estão aqui presentes, doutor Gleidson Pedrosa, Ramon Majeste, doutor Ramon Majeste, e também o doutor Renato Lopes. Agora, esse terceiro bloco de debate com os candidatos a prefeito de Linhares, nós abrimos espaço para os jornalistas. Nós temos a jornalista Andressa Bergamaschi, que é representante do portal Linhares em Dia. Altemar Félix, jornalista da rede CISAT de comunicações. Também nós temos Inácio Mazanti. Ele representa 2 veículos de comunicações, Diário de Notícias e a revista Classe Móveis. Agora eles farão perguntas aos candidatos aqui presentes. O primeiro a fazer pergunta é o Inácio Mazanti. Inácio, boa noite. Boa noite a todos. Quero parabenizar os candidatos pelo bom nível do debate. Por achar que entender que segurança, saúde e educação é dever do gestor, eu vou fugir um pouquinho. A minha pergunta é para o Dr. Cardia. E você tem algum plano na área de turismo, especificamente turismo para Linhares? Dr. Cardia, 2 minutos. Sim, turismo é uma coisa que eu amo. Para os que não sabem, investimentos de minha família é em empresa de turismo e tive a honra de ser secretário de turismo quando Linhares teve um período de elevação, teve um período em que o turismo de Linhares se aflorou a nível de mundo, inclusive. Linhares, com as suas belas lagoas, com a sua costa imensa de mar, praia de naturismo, como já falamos, com 2 reservas florestais, turismo agropecuário, com nossas produções imensas de cacau, de búfalo, de bois, São Rafael com as suas cachoeiras que hoje secam, mas cachoeiras lindas, rampa, praça de skate, sem nenhum tipo de investimento em turismo. Nós vamos investir forte, porque turismo é uma indústria limpa, é uma indústria que não polui e é uma indústria que gera emprego de imediato. Burro é o gestor que não tem a capacidade de ver a joia que Linhares tem na mão. E você pode ter certeza, saúde é o nosso tema, educação e turismo, porque para fazer turismo você tem que englobar saúde e educação junto. Então pode ter certeza que eu brigarei muito, lutaremos muito por Linhares, principalmente no âmbito de turismo. Obrigado, doutor Cardia. Agora vamos com Andressa. Boa noite, Andressa. Boa noite, Adeilson. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Boa noite a todos os candidatos. Eliana Dadalto. Candidata, quando a senhora fala em corrupção, a gente se recorda que a senhora foi vice-prefeita deste atual governo e a senhora se desvinculou do cargo de vice-prefeita um dia antes de assumir como deputada. No entanto, a senhora recebeu seu salário como vice-prefeita durante todo o período que se teve, mas, porém, não assumia como vice-prefeita. Diante desse cenário, quando a senhora fala em corrupção, como que a senhora pretende colocar e pregar essa parte da corrupção? 2 minutos. É bom deixar bem claro que eu estive vice-prefeita sim do município, em momento algum eu nego isso, mas eu fui a única vice-prefeita que exerceu de fato o meu mandato de forma digna. Digo isso porque eu olhei na lei, a partir do momento que foi me negado o gabinete, eu usei o meu carro, meu gabinete era itinerante, meu carro, inclusive do meu salário que eu recebia do município, eu pagava também uma assessora que
que era da minha confiança, que foi exonerada, eu pagava também. E eu visitei toda, aí vi na lei qual era a função da vice. A vice era o quê? Era para visitar as escolas, estar em contato com a população, ouvindo as demandas e fazer os encaminhamentos. Fui fazer isso. Visitei e fiz um diagnóstico do meu município. Conheço meu município todos os campos. As escolas, unidades de saúde. E tanto é que hoje eu estou deputada e já com esse conhecimento disso, eu vi tudo isso aí. E um dos trabalhos que eu fiz, eu fui várias vezes nos fóruns lá em Vitória e consegui trazer para Linhares a vara especial de defesa da mulher, de violência doméstica, que justamente faz o trabalho da família e também a violência contra a mulher, do adolescente, criança e a mulher. Fui várias vezes nos fóruns, você pode verificar até no meu Facebook, tem claramente. Então eu quero até tirar essa dúvida, que muitas vezes as pessoas ventilam por aí, e eu tenho a consciência tranquila. Graças a Deus, eu tenho a consciência tranquila de que eu fui a única vice-prefeita que atuei. Concluído? Agora vamos com o jornalista Altemar Félix. E Altemar, boa noite. Boa noite, Adeilson. Parabéns. Estamos numa democracia e, acima de tudo, é preciso alternativa. E a Rede Alternativa está promovendo esse debate. Parabéns aos candidatos também pelo nível. É bom lembrar que foi feito um sorteio, né? Eu tenho 2 nomes aqui, vou tirar o primeiro. É Dr. Rodrigo Paneto. A pergunta para o Dr. Rodrigo Paneto é a seguinte. Inclusive, muita gente falou para mim não fazer essa pergunta. Mas nós, como jornalistas, somos porta-vozes da maioria, do povo, da população. E eles me fazem essa pergunta, então eu tenho que repassá-la. É na área de esportes. Eu atuo na coordenação de esportes lá na Rede Sim. E a pergunta é a seguinte: está faltando um apoio para as escolinhas que, na gestão que passou, não tiveram esse apoio, inclusive com o prometido apoio de professores graduados para respaldarem legalmente essas escolinhas. Também no esporte estudantil, no esporte amador em geral. Mas uma pergunta que não se cala é que todas as gestões que passaram incluíram no seu plano de governo a construção de um estádio de futebol, que é uma das modalidades esportivas, né? E o senhor, concretamente, o que tem a dizer sobre essa promessa até hoje não cumprida de termos no município de Linhares, para que o nosso esporte cresça, um estádio de futebol? 2 minutos. Obrigado, Altemar. Brilhante jornalista, um expoente do esporte linharense, um defensor. Na verdade, são as velhas promessas dos mesmos políticos de sempre, né? Vamos fazer um estádio de futebol, a qual custo, como se fazer, vamos criar inúmeros campos, vamos fazer igual que foi feito em Linhares, foram construídos mais de uma dezena de campos de futebol, mas nunca se pensou no custeio, nunca se pensou no custeio. O que nós temos que ter? Planejamento. Por quê? Porque construir é muito fácil fazer a área, é muito fácil levantar o prédio. Agora vamos custear, vamos deixar lá professores de educação física, técnicos, pessoas que vão cuidar das áreas, isso é muito difícil. Então, na questão do esporte, todas as gestões deixaram muito a desejar, inclusive a atual, né? A atual deixou o esporte verdadeiramente abandonado. Foi perdida uma oportunidade de ouro na atual gestão. Nós tivemos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, né? Não se conseguiu tirar do papel nenhum projeto Linhares Olímpica ou Linhares de Copa do Mundo. E outra coisa, o esporte, ele não é só lazer, esporte também é cidadania, esporte também é segurança, esporte também é qualidade de vida. Vejamos bem, um projeto que nós colocássemos as crianças para estudar também no segundo período é muito caro, não tem dinheiro para isso hoje, né? O que acontece? Vamos fazer uns projetos de esporte, vamos trazer professores, nós temos professores fantásticos, nós temos trabalhos magníficos aqui em Linhares, professores de karatê, professores de futebol, professores de dança, professores de vôlei,
vão trazer isso para as escolas como um segundo tempo. Altemar, um segundo tempo. A questão do estádio, se eu não me engano, no passado, o prefeito Zé Carlos Elias tinha essa verba, e por rixas políticas o estádio não aconteceu. Muito obrigado, Dr. Rodrigo Paneto. Agora nós vamos com Andressa. Andressa, para quem vai a sua segunda pergunta? Então, como o amigo Altemar disse, né, nós fomos sorteados aqui com 2 candidatos. A minha primeira candidata foi a deputada e candidata Eliana Dadalto, e agora o meu segundo candidato é o deputado e candidato Guerino Zanon. Boa noite. Eu falta fazer a pergunta. Deputado Guerino, a gente tem ouvido, né, e acompanhado as propagandas eleitorais que os senhores e a senhora vêm fazendo. Direcionando ao senhor, a gente sabe que o país, o Estado e o município passam por crises. Crise econômica, crise hídrica, né? O nosso Estado e o nosso município também. E mais do que isso, a gente vai além. Infelizmente, o nosso município acaba, com certeza, qualquer um de vocês que forem assumir essa gestão, encontrará, sem dúvida, uma prefeitura com um caixa em déficit um pouco alto. Acredito que é pelo que a gente tem acompanhado. Portanto, como que o senhor pretende colocar em prática e dar continuidade a tudo que está parado e mais aquilo que precisa ser feito no primeiro ano de governo? Não será fácil. Um desafio a ser enfrentado. Obrigado pela pergunta, Andressa. Dou boa noite também ao Altemar, ao Inácio. Não será fácil. Eu falei muito sobre isso na última quinta-feira no Bairro Aviso. Mas nós temos competência, nós temos vontade, estamos bastante animados, já mostramos que sabemos fazer a captação de recursos, já captamos muitos recursos para muitos investimentos aqui nessa terra, mas basicamente para se começar uma gestão, mesmo tendo uma crise nacional, e essa crise ela não pode ser transferida para Linhares, porque teria a oportunidade de avançar nessa discussão ao longo dos 30 dias de campanha que teremos dos outros debates, tá? Se cortarmos basicamente os contratos que foram feitos e consumidos milhões de recursos, contratos que não foram realizados serviços, vai ser possível colocar a máquina pública para funcionar de imediato. De imediato, eu não tenho dúvidas disso. Já pegamos em 97 uma situação adversa, não em função de uma administração anterior, porque a administração anterior foi excelente para fazer uma passagem, que foi do ex-prefeito Zé Carlos Elias. Depois pegamos a administração em 2009, de uma crise mundial, que aconteceu em 2008, perdurou até meados de 2010, e conseguimos avançar. Colocar a máquina para funcionar e avançar. Essa é uma prática que nós já temos há muito tempo. E vamos conseguir novamente. Agora, Altemar Félix, a sua próxima pergunta. Como locutor esportivo, que é aquecimento em rede alternativa. O sorteado agora é o professor João. Professor João. Professor João, conforme foi citado pela colega Bergamaschi, nós certamente vamos ter dificuldades financeiras. Quem assumir a prefeitura vai pegar um déficit, com certeza, para gerir, para administrar. Mas um dos grandes problemas que não só Linhares atravessa, mas como grande parte do Estado, é a crise hídrica. Principalmente no setor agrícola, não se vive sem água. Como o senhor pretende gerir, administrar esta crise hídrica, a falta de água para o nosso setor agrícola, para o nosso município especificamente? Altemar, muito obrigado, muito inteligente a sua pergunta. Um momento muito difícil
do Espírito Santo e vou até dizer do Brasil, porque São Paulo passou por momentos apertados, né, poucos meses atrás. Assim, mas em primeiro lugar, nós precisamos valorizar a nossa potencialidade, a nossa vocação. Essa é uma área que eu conheço muito bem. Eu sou um arqueólogo, sou biólogo também, e eu conheço cada palmo de interior dessa cidade. Então, assim, percebo com muita clareza que os nossos cursos d'água, os nossos mananciais estão abandonados e sendo degradados diariamente. Então, um bom programa de recuperação de nascentes é fundamental. Inclusive, dentro da cidade aqui, junto da área urbana, a gente vê nascentes jorrando e, ao mesmo tempo, morrendo. A crise hídrica em Linhares, que nos afetou, eu me lembro que no ano passado, quando aconteceu a primeira choque de falta d'água em Linhares, eu estava fora do país, e de lá eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Não sabia se eu chorava ou se eu ria. Sabe? Não é possível que a cidade das águas, a paragem das águas, a terra do verde das águas, está faltando água lá na minha casa. Com 3 lagoas urbanas, Lagoa do Aviso, Lagoa do Meio e Lagoa do Testa. Sabe? 3 grandes mananciais que sequer pode ser retirado uma gota d'água para poder ser levado lá então para tratamento. Lógico, isso está muito claro. Durante décadas não se investiu nesse setor. Décadas sem investimento nenhum. O SAAI continua lá com a sua estação de tratamento, que em poucos momentos teve uma expansão. Mas assim, eu sei perfeitamente que já tem pelo menos uns 6 anos que falta água no Vila Betânia todos os dias. A cidade está expandindo horizontalmente para cada vez mais para longe, e o SAAI não está expandindo a sua capacidade de captação e distribuição, tratamento e distribuição de água. Entra na linha do saneamento também. Então, assim, os nossos mananciais estão sendo destruídos por falta ou por má gestão pública. E assim nós finalizamos o 3º bloco. Eu quero agradecer aos jornalistas que participaram com a gente. Muito obrigado. A Rede Alternativa sai na frente nas eleições 2016. Daqui a pouco nós vamos voltar para fechar o nosso debate. A Rede Alternativa e o programa Linhares em Foco nas eleições 2016.